Fala, meus irmãos, tudo na Santa Paz? Comigo está ótimo, espero que esteja tudo bem com você também. 2026 e eu estou no melhor lugar da minha vida, na minha casa. E aqui acontece o movimento, a vida está aí, tá? A vida está acontecendo. E eu quero aqui anunciar que esse ano vai vir muitos conteúdos, assim, fantástico, muita coisa bacana. Eu quero dedicar um tempo, assim, fantástico. Nosso canal, ele cresce demais. Eu recebo mensagem todos os dias, mas não é uma, duas, são centenas de mensagens no nosso WhatsApp. Inclusive, se você quiser falar comigo, é muito simples. Anota aí, vamos lá devagar. Meu prefixo é o 62 995010160. Aqui não vai ter edição. É um vídeo direto, sem corte, sem nada. Se você não entendeu, volta o vídeo. Você vai ouvir eu falando de novo o nosso WhatsApp. Por favor, nesse WhatsApp, nesse número, que é o nosso da escola oficial, nós temos esse mesmo número há mais de 12 anos. Então tem muitas mensagens, então eu prefiro que você me mande um áudio, certo? Me mande um áudio conversando, porque quando eu ver as mensagens, eu vou lá, porque às vezes a pessoa fala assim, oi, aí depois que eu mando o outro, oi, aí você nem lembra mais o que você gostaria de falar e perdeu o ritmo, depois começa a falar outras coisas que não tem nada a ver e o nosso tempo às vezes é meio curto. Então quando você me mandar um áudio, a tecnologia permite que quando eu ver e eu responder, aí quando você vê, você me responder e a gente vai interagindo assim e tá tudo certo e graças a Deus. E eu quero falar sobre a área da segurança privada, não é diferente. 2026 promete muitas coisas. Por quê? Porque está prestes a sair a portaria. A partir do momento que faz uma lei, que é a lei do Estatuto da Segurança Privada de 2024, passou 24, passou todo o ano de 2025 e agora entra em 2026 e a gente cria uma expectativa dessa lei entrar de fato em vigor de uma forma mais literal, de uma forma mais prática. Para isso a gente sabe que é necessário que toda lei tenha uma portaria. E a portaria que está prevalecendo é da antiga lei, que não é o Estatuto da Segurança, mas é a Lei 7.102, que foi criada lá em 1983, que é a última portaria, que é a portaria 18045, é a que está prevalecendo, sustentando o Estatuto da Segurança Privada. Né? Faz parte do processo. Mas a gente espera que 2026 seja contada uma nova história. O que não podemos perder é a esperança. O que não podemos perder é vontade de crescer, de expandir, enfim. Quando a gente fala sobre a nossa categoria, a gente tem que entender que todo ponto parte de um ponto. Ponto de vista parte de um ponto e cada um tem um ponto de vista. Eu estou aqui na minha casa, às vezes, se você me perguntar como é que está o clima aí, quem estiver lá dentro do quarto, mesmo estando aqui em casa, vai falar que tem um clima, porque o clima que está lá dentro do quarto. Eu que estou aqui na minha área de convivência, está entrando um vento gostoso, um clima bacana, agradável, um sol muito bom, um céuzinho azul. Eu vou falar em outra perspectiva. Mesmo eu estando em um mesmo lugar, a perspectiva o ambiente, ele vai nos colocando nessas condições variáveis, porque parte de um ponto, certo? E assim é em toda a área da nossa vida. E falando sobre a segurança privada, eu ando muito, visito muitas empresas, converso com muita gente, conheço vigilantes, muitos, conheço porteiros, controladores de acesso, conheço gerente de segurança, conheço dono de empresas de segurança, pequena, média e grande. Eu converso com muita gente o tempo todo sobre segurança. Estou palestrando, estou ministrando curso, estou fazendo aqui conteúdo, estou colocando conteúdo no Instagram, no Facebook, aqui no
no nosso canal do YouTube. Então, é o tempo todo. Eu tenho uma escola de formação. Então, é o tempo todo eu visitando a Polícia Federal visitando. Eu tive uma visita em 2025 da Polícia Federal. Então, e tudo certo, graças a Deus. Então, eu vivo e respiro segurança o tempo todo. Infelizmente, toda classe tem aqueles que não valoriza, que não tem vontade, que só reclama. Toda área, pode ser área médica, área jurídica, pode ser arquitetura, engenharia, educação. Toda área tem aqueles que causam um movimento contrário daquilo que nós gostaríamos. Eu particularmente, professor Murilo, eu sou muito otimista em tudo na minha vida. Tudo eu sou otimista, tudo eu vejo com olhar positivo, mesmo a circunstância me mostrando algo terrível, mas eu consigo do terrível enxergar coisas boas, é o meu jeito. Você que me acompanha aqui, você já viu até mesmo o meu vocabulário. Eu não consigo me exaltar, eu não consigo ficar aqui, vindo aqui, você não vai ver um vídeo eu reclamando, você não vai ver eu xingando, isso não faz parte do meu vocabulário, eu não sei xingar, eu não sei, eu fui educado dessa forma, certo? Você não vai ver eu falando palavrão, às vezes até gírias, essas hoje que são, já se familiarizou, vamos dizer assim, de uns palavrões no meio de uma fala que hoje já não é mais palavrão, mas eu não consigo, eu não sou desses, eu não falo dessa forma, eu falo de uma forma mais polida, dentro daquilo que eu entendo que é uma forma mais tranquila de se comunicar, até mesmo porque eu tenho princípios, e os meus princípios são baseados em Cristo. Eu sou um cristão, eu sou um pastor, eu tenho um rebanho, faço parte de um ministério, então a minha vida é anunciar o Evangelho, é anunciar boas novas, anunciar coisas boas, agradáveis. Esse é meu jeito, eu fui chamado, cada um é chamado para exercer a sua vocação, aquilo que... E colocando tudo isso em um pacote só, trazendo aqui agora para a área da segurança, eu percebo que, mesmo no meio do caos, poucos fazendo por nós, mas esses poucos que ainda fazem, têm feito com maestria, feito com veemência, com vontade. A gente vê aí pessoas assim, buscando melhorias para a nossa área, e eu louvo a Deus por esses irmãos que estão aí lutando em prol. E quando a gente fala assim, ter irmãos lutando em prol, não é só aquele que está ali lutando por uma nova portaria, uma nova legislação, por benefício, um melhor salário, melhor condição de trabalho. Não é só esses. Esses são importantíssimos. Mas você que está no seu posto de serviço, acorda cedo ou passa as madrugadas, está ali no seu posto, no seu cotidiano, desenvolvendo aquilo que você foi contratado para fazer, você está contribuindo para a nossa categoria. Você que presta um bom serviço, atende as pessoas bem, obedece os procedimentos daquele posto, conhece a hierarquia, mesmo que essa palavra não seja de uma forma mais viril, no bom sentido assim, porque nós não somos militares, mas a questão, quando a gente fala sobre hierarquia, é obedecer e respeitar as patentes, para a gente melhor entender quem é o gerente, quem é o supervisor, quem é o dono do contrato, quem é o fiscal, quem é o porteiro, o vigia, o controlador de acesso, o gerente operacional. Conhecer e respeitar as hierarquias. Quando você faz isso, você está contribuindo também para o nosso segmento. Então você que está aí no seu posto de serviço, tem dificuldade, às vezes porque não tem condição
O posto não concede, não dá para você uma condição melhor, não te dá um lugar para você trocar o seu uniforme, não dá um acesso a uma água potável de qualidade, não dá uma condição de um banheiro bacana, tudo é compartilhado com várias outras pessoas. O dono do contrato não respeita mesmo as normas colocadas por ele mesmo. A gente sabe de todas essas dificuldades que a gente enfrenta no nosso dia a dia e você fazendo as coisas acontecer que a empresa não fica nem sabendo, não sabe nem para onde vai, nem para onde vem, e você faz aí com muita graça, com muita alegria no seu coração, mesmo estando frustrado pelas condições precárias, pelo salário baixo. A gente sabe de tudo isso, mas mesmo sabendo de tudo isso, a gente alegra o nosso coração, porque partindo de um ponto de vista, a gente tem visto um crescimento no nosso segmento da segurança. Incrível que pareça, nós temos uma tendência de viver em uma bolha e achar que tudo é aquilo. Mais ou menos para você entender o algoritmo das redes sociais. Quando você começa a procurar um produto, normalmente esse produto vai aparecer para você mais vezes. Quando você tem um partido político e ouve muito daquele segmento, vai começar a aparecer só daquele segmento para você. Quando você busca uma orientação nas redes sociais, no seu Instagram, vai começar a aparecer sobre aquilo para você. Então aquilo ali cria para você uma bolha e você acredita, eu acredito, nós acreditamos que o mundo gira em prol daquilo ali. E não é dessa forma. Existe um universo gigante que comunica outras coisas, pensa de outra forma, mas como a gente está dentro de uma bolha, acaba a gente achando que tudo é aquilo. A gente fica literalmente bitolado naquele conhecimento, aquela forma de agir, de pensar, de exercer, e a gente acha que é aquilo. E a gente tem que tomar cuidado, porque aquilo não é toda a verdade. É parte da verdade, porque a verdade ela é absoluta, ela é maior, ampla, muito maior do que tudo. E quando a gente sai dessa bolha, a gente começa, uau! É igual quando você visita um outro país. Você já visitou um outro país? Chega lá, aquilo que é considerado errado para você, lá é certo. Quando você vai em outro país, aquilo que eles comem, para você, aquilo ali não desce. Nossa, coisa estranha. Mas eles vivem a vida toda comendo aquilo. E quando você fala da sua verdade, que é parte da verdade, olha, eu como churrasco. Churrasco é uma delícia. E aquela pessoa, ela é vegetariana, aquele país não tem o costume de comer carne, comer churrasco. Aí você fala, como assim? Tá doido? Maluco? Isso aqui é uma delícia, porque você viveu dentro daquela bolha, comendo churrasco, comendo arroz, feijão, carne, salada, enfim. Aí quando você chega em outro país, você vai ver que eles comem coisas que não tem nada a ver com o seu dia a dia, você até estranha. Então, é normal, a vida é muito mais do que isso que nós estamos aqui, ó, muito mais. E a questão da segurança privada é muito mais do que o seu posto de serviço. É muito mais do que a sua empresa de segurança. É muito mais. Existem muita gente movimentando para essa engrenagem ela acontecer. E às vezes a gente nem percebe. Igual hoje, para manter uma escola de formação, uma escola, uma empresa, num Brasil cheio de impostos, cheio de cobrança, cheio de fiscalização ou fiscalizações, e de um órgão que é um dos maiores e mais respeitados e com a maior autoridade que a gente conhece no nosso Brasil, um dos poderes, que é a Polícia Federal. Nós estamos falando da segurança privada que é monitorada e fiscalizada pela Polícia Federal. Imagina ter uma empresa que quando chega um boleto, e chega boleto quase todos os dias dentro de uma empresa para pagar, se você não paga, você paga multa. Se não paga multa, você vai receber uma fiscalização. Se não recebe uma fiscalização, você vai receber e vai ser aconselhado a fechar. Porque você não está pagando os seus tributos.
Tá vendo? Então o movimento às vezes é muito grande e às vezes a gente não percebe. Não percebe. Igual uma escola para funcionar. A gente recebe visita do bombeiro, recebe visita da prefeitura, recebe visita da Polícia Federal. Recebemos visita, igual eu falei no começo desse vídeo, falando que a gente foi fiscalizado pela Polícia Federal, batendo na porta e passa cheio de normas, cheio de procedimentos. Aí quando vai ver que aqui essa escola é uma escola de cursos livres, que é a Vertical Treinamentos, aí vai descobrindo, entendi, aí vai colocando os papéis, aí você vai mostrando o alvará de funcionamento, vai mostrando toda a documentação, seu CNPJ, os encargos sociais, seus funcionários, registrado, FGTS, INSS, férias, 13º, hora extra, uma estrutura gigante, aluguel. Vai vendo toda a estrutura por trás, a gente vai vendo que o mundo é muito mais do que tudo aquilo que a gente imagina. E quando a gente fala sobre que normalmente, o que a cabeça normalmente pensa? Qual que é o meu salário? Eu quero saber qual que é o meu salário. Mas a pergunta que você tem que fazer, como que esse salário chega até você? Quem vai abastecer essa cadeia todinha para chegar a um salário do qual você é merecedor? Mesmo que você acredite que pode merecer muito mais. É isso que a gente tem que perguntar. Qual que é o salário médio do vigilante? E agora entra em uma esfera, em uma condição que acredito eu que é unânime, todo mundo quer ganhar mais, todo mundo quer ganhar bem. E quando a gente fala em ganhar bem, ter melhores condições financeiras por aquilo que a gente entrega, aí vem a pergunta, será que eu de fato tenho entregue tudo aquilo que condiz com o meu salário? Será que eu tenho entregue conhecimento, postura no posto de serviço, educação? Eu tenho demonstrado conhecimento? Eu sou uma pessoa que chega na hora certa, saio na hora certa, obedeço às normas, os procedimentos, as regras e tudo. Será que eu estou entregando tudo para receber tudo? A gente tem que fazer essa leitura, porque normalmente a gente quer apontar e pedir para que os benefícios, ou seja, chegue, mas a gente não quer oferecer a outra mão, oferecer o que a gente está entregando. Isso é muito interessante. A gente sabe que existem empresas que são pilantras, empresas que são maldosas, empresas que são estelionatárias, que são de bandidos, literalmente, que são pessoas que estão aí para aplicar golpes, fazer maracutaia, problemas, gerar, mas é a minoria da minoria. Por quê? Porque boa parte das empresas, elas sobrevivem com suor, muita canseira, a estrutura é muito grande, o desafio é muito grande, a gente sabe disso. E quando a gente fala de salário, hoje qual que é o salário médio do vigilante? Porque o salário médio do vigilante, está aqui, estou até com essa trena, falando sobre medida. Quando a gente fala sobre salário médio do vigilante, dependendo da cidade, essa média. Dependendo de outra cidade, essa média. Então, se eu pegar essa média e essa média, vai dar essa média. Estou dando aqui um exemplo figurado, lógico, né? Vou dar um exemplo aqui. Se você for lá no extremo do país, lá para o Maranhão, lá para o Pará, me ajuda aí, os lugares mais distantes, no sentido assim do centro, porque eu estou no centro, eu estou no centro-oeste, eu estou falando de Goiânia, capital de Goiânia, então eu estou no centro-oeste. Aqui no centro tem uma particularidade muito interessante que poucas pessoas sabem. O estado de Goiás, alguns anos atrás, ele foi repartido em dois, que é o estado de Goiás e a outra metade ficou para Tocantins, o estado de Tocantins, Palmas, enfim, está ali repartido. No meio, que era, tudo isso que era um só estado, colocou mais um, que hoje não é estado, mas é o Distrito Federal, que é Brasília. Então Brasília fica dentro do estado de Goiás. Então o estado de Goiás abraçou 3 estados, entre aspas, porque um é distrito, ok.
Quando a gente fala sobre Brasília, Brasília, o poder médio, porque ali está os políticos, ali roda muito dinheiro, porque ali está as mentes pensantes, que são os políticos. Nós vamos entrar aqui no mérito disso ou daquilo, partido A, B, C, porque muda demais. Um dia está pensando de um jeito, outro dia está pensando outro, mas está ali a grande mente do Brasil, que é Brasília. E Brasília, por circular um volume maior de dinheiro, lá também o salário passa a ser maior, porque a estrutura é maior e o custo de vida também se torna maior. O arroz é mais caro, o transporte é mais caro, a gasolina é mais caro, o aluguel é mais caro. E por ser mais caro, o que eles fizeram? Eles tiveram que aumentar cada vez mais esse salário para conseguir viver ali naquela cidade. Brasília, ok. Então Brasília está dentro do estado de Goiás. Olha que particularidade, que coisa incrível, que isso não acontece em nenhum outro lugar do Brasil. Presta atenção. Aqui no estado de Goiás, o salário do vigilante, eu vou colocar redondo para você entender. Redondo. Colocando os benefícios, 30%, perigosidade, tique alimentação, tudo aquilo que comporta ali dentro o salário do vigilante. Aqui hoje, em média, R$3.000. É um salário bom? Razoável. É quase 2 salários mínimos. Razoável. Depende do ponto de vista. Aqui em Goiás, eu considero um salário interessante. Deve ser não fiz essa pesquisa, deve ser um dos 10 maiores salários de vigilante do Brasil. Está aí entre os 10. E entre esses 10, Brasília é um número 1. Se não for 1, é 2. Mas está ali entre 1, 2 ou no máximo 3. Mas está ali entre os primeiros maiores salários do Brasil do vigilante, que deve estar na casa e beirando os R$4.000. Salário de um vigilante. E o interessante é que as empresas agora, você vai pirar a mente agora. Sabe onde faz a divisa das cidades que é considerada Brasília e que é considerada Goiás? Você atravessa a rua. Então, quando você atravessa a rua, você está em Brasília, na divisa. Você atravessa a rua para cá, você está em Goiás. Se eu atravesso a rua, eu ganho R$1.000 a mais. Se eu atravesso a rua para cá, ou seja, se eu sou contratado desse lado de cá, eu ganho R$1.000 a menos. Olha só o desafio que as empresas enfrentam e que talvez você nem sabia disso. Agora você que é vigilante, você vai querer trabalhar de qual lado da rua? Do lado de Brasília ou do lado de Goiás? Lógico que é Brasília, mesmo morando em Goiás. Você quer ali do entorno, o nome até que recebe essas condições chama entorno de Brasília. E Goiás rodeia Brasília todinha. Então quem mora ali em torno não quer trabalhar desse lado. Agora, se as empresas não pagarem próximo do salário de Brasília, quem mora aqui em Goiás, em torno, eles não vão ter o vigilante, porque ele quer trabalhar de lá. E o que as empresas têm que fazer? Ela tem que vender o serviço mais caro. Mas se vai vender o serviço mais caro, será que as empresas que estão comprando, ela quer comprar e tem condição de pagar mais caro? Talvez não. Aí onde entra uma situação muito maluca, muito maluca. Exemplo disso, quem trabalha no transporte de valores. Se eu estou em uma empresa aqui desse lado, que é Goiás, eu ganho R$5.000. Uau! R$5.000 no transporte de valores. A gente sabe que cada dia tem menos carro forte andando pela cidade devido os bancos digitais, o Pix e toda a tecnologia que hoje existe por trás da moeda, então diminuiu bastante. Mas ok, ainda tem que ter, porque tem muitos postos, tem banco físico, tem grandes empresas que necessitam ser retirados, cédulas, e às vezes a gente acha que carro forte só carrega dinheiro. Não, não é só dinheiro, carrega pedras preciosas,
carrega obra de arte, carrega uma infinidade de coisas, documentos importantes, enfim, carrega muitas coisas, mas a grande maioria carrega cédulas, dinheiro, ok. Se desse lado paga 5 mil reais, do outro lado, um vigilante de carro forte ganha 8 mil reais. Uau! Agora a diferença aumentou bastante. Só que esse carro forte, ele muitas vezes, vamos pensar que aqui é uma rua. Muitas vezes ele entra em Goiás, na rua, ele atravessa a rua para pegar aqui, às vezes, um malote, uma situação de uma empresa e coloca aqui em Brasília. Às vezes o carro de Brasília fica atravessando a rua toda hora, para lá, passa no trânsito, passa um sinaleiro aqui, entra aqui. Então ele fica praticamente no entorno fazendo serviço do carro forte. E está lá o mesmo vigilante, um ganhando 5, outro ganhando 8. Estou te dando aqui só uma média. Não estou falando firmado que é isso. Só para você entender a dinâmica. E agora imagina isso na cabeça do vigilante. Que doideira. Que doideira, que maluquice. Ele vai estar trabalhando em torno do lado de Goiás, mas com a cabeça que surgindo uma oportunidade do outro lado da rua, de Brasília, eu pulo para lá. Então, ele não entrega todo o seu esforço, todo o seu conhecimento, toda a sua expertise, porque ele fica com a cabeça ligada de lá. E o de lá, também ele fica com a cabeça assim, meio atrapalhada, porque ele fala assim, se eu não prestar um bom serviço aqui, tem muita gente de olho na minha vaga. Então, ele fica vivendo aquela pressão. Uma pressão psicológica, né? Uma pressão assim, meio maluca. Então existe essa particularidade em um lugar do Brasil. Por isso que eu sou defensor de um salário único para o vigilante. Salário único, que não vai criar essa situação. Porque muitas pessoas, principalmente do Nordeste, lugares, vêm para outras áreas tentar a vida. Vem para outras capitais, porque o salário do vigilante é diferente. Se desse para ele o mesmo salário lá, seria bom. Por quê? Por vários motivos. Todo mundo sairia ganhando. Primeiro, ele está no convívio da sua família. E por ele estar na sua família, na sua terra natal, ele ia produzir mais, ele ia viver com mais gozo, com mais alegria, com mais vontade, com tudo. Não é bom? Deixa eu ligar o ventilador aqui. Acho que vai dar certo. Peraí. Tomada ali tá com problema, mas deu certo. Calor aqui. Então, se tivesse um único salário, ele poderia trabalhar lá no seu lugar de trabalho, ou melhor, lá na sua cidade de origem. Não ia mudar a sua vida, a sua cultura, porque quando ele sai da sua... Você que já saiu de onde você mora para tentar, olha o nome, tentar a vida, a gente chega lá com medo. Mesmo que dê tudo certo, você não está na sua terra. Você não está no meio da sua parentela, da sua cultura e tudo mais. E a gente sabe que é tão bom viver na nossa cidade. Lógico que tem exceções. Não estamos aqui criando uma situação. Toda regra há exceção. Mas se fosse um salário único, todas as vezes, porque, presta atenção aqui, agora, isso aqui é muito importante. Presta atenção. Uma empresa, ela pensa desse tamanho. 2 empresas pensam desse tamanho. 3 empresas pensam desse tamanho, 4, 5, 6, vai pensando. Imagina todas pensarem juntas, criaria uma força, não é? Imagina um sindicato esforçando aqui, imagina todos os sindicatos fazendo uma força só. Imagina todas as empresas, todos os vigilantes, todo mundo sabendo todas as diretrizes. Por que eu falo isso? Olha que ironia. A nossa lei, ela é federal. Existe uma lei só, uma diretriz para gerenciar e dar direção a toda a parte da segurança privada. Existe uma só lei, o Estatuto da Segurança Privada.
Mas por que existem vários salários? Por quê? Quem criou isso? Que dia que criou isso? Quem inventou isso? E começou a virar bagunça. Não tem um teto. Se você hoje olhar para outras categorias, se você pegar um engenheiro, ele tem um salário mínimo, um salário que dali para cima. Se ele está aqui, ou se ele está em outra cidade, outro estado, o salário dele é aquilo lá. O médico, a enfermagem, não tem lá o teto que a gente viu discutindo muito, da enfermagem, dos professores, não é? Que é uma lei federal, que abrange todos. Por que você acha que isso também não poderia acontecer no nosso segmento da segurança, se é uma só lei? Que se as empresas mais distantes, se ela colocasse, alinhasse, eu lembro disso porque eu duvidei e quebrei a cara. Eu trabalho nesse segmento desde 1998 e houve um momento que eu ouvia falar que nós iríamos, existia essa vontade, essa provocação de você receber como o eletricista recebe. Dou um exemplo aqui. O eletricista ele recebe perigosidade porque ele mexe com produtos elétricos. Então ele tem um salário base e acima desse salário ele tem a perigosidade. Tem várias profissões que têm isso. E nós reivindicávamos isso. E eu pensava assim, porque eu trabalhava dentro de uma empresa de segurança e sabia a dificuldade que era para aumentar o boleto lá daquela empresa que comprava um serviço nosso, ou seja, para prestar um serviço de vigilância, tinha que ir lá o comercial convencer o valor que a empresa ia pagar. De repente, alguém falou assim, o vigilante vai receber a perigosidade e vai ser 30%. Eu falei, 30%? Não acredito. Não tem condição, vai quebrar as empresas. Eu falava isso porque eu estava dentro de uma bolha, pensando só ali daquela forma. Eu não estava vendo todo o Brasil, tudo aquilo, o movimento que estava acontecendo, conforme falei agora há pouco. E, de repente, dormi e amanheci com essa notícia. Foi aprovado e a partir de tal dia todas as empresas têm que se adequar. E como que as empresas tiveram que se adequar? Elas tiveram que aumentar o boleto daquela que estava comprando o serviço. Algumas não deu conta, mas também outras, que já as novas que vinham em busca desse serviço, já sabia que o valor tinha aumentado e já sabia o valor que poderia ser pago por aquele serviço. Contando aqui a história, olhando para o retrovisor, lá para trás, a gente viu que deu tudo certo. Tudo certo, tudo aconteceu, tudo foi bacana, beleza. Ok, deu certo, aumentou 30%. E o vigilante passou a ganhar, de um dia para a noite, 30% a mais. Foi possível. Agora é porque a gente não tem força política. Porque, infelizmente, muitos que compõem a área da segurança privada, quando chega para eleger aqueles que fazem a lei, nós não colocamos os nossos lá. A gente vê que o agro tem força, né? O outro segmento, tantos segmentos têm tantas forças, mas nós temos dificuldade porque a gente ainda está com aquela cabeça muito fraca. Fala assim, vou votar no vigilante? Vigilante é fraco. Vigilante não tem... Aí eu coloco quem lá? Ou a polícia. Vou votar para o delegado tal, vou votar para o policial tal, para o militar tal. Mas ele não faz parte da segurança privada, faz parte da segurança pública. Quando tiver uma eleição, uma votação lá, será que ele vai estar de que lado? Público e não do privado. Então, se eu não mudar a minha forma de pensar, de agir, e tentar entender esses processos e colocar uma voz lá no Senado, lá na Câmara da sua cidade, lá no deputado estadual, o federal,
senador. Já pensou se nós tivéssemos vigilantes espalhados, todos esses poderes? Que força que hoje nós teríamos? Mas infelizmente, aquele velho ditado que a gente sempre usa, que nós somos desunidos, começando por você, começando por mim. Nós não somos unidos, infelizmente, porque se nós uníssemos as nossas forças, nós somos mais de 1 milhão. Quando eu falo mais, é porque o céu é o limite. Estou falando de 1,5 milhão, 1 milhão e 800, 2 milhões, 3 milhões. Somos muitos. Ativos, média de mais de 500 mil ativos. A gente elegeria qualquer pessoa que nós quiséssemos. Mas todas as vezes que vem nas suas redes sociais, porque você fica corrompido a sua mente, fala assim, nossa, esse vigilante ele só aparece na época de política. Mas como que ele vai falar de política no Natal, no Ano Novo ou na Páscoa? Ele tem que falar política na época. Tem política. Não tem outra forma. Os outros também aparecem e eu tenho que falar nessa hora. Aí você começa, não, ele só vem falar nessa... E começa com a cabeça corrompida e aquela coisa toda. E vai virando aquela bagunceira. Então, comece a pensar diferente. Aí você fala assim, mas eu voto, o outro não vota. Faça a sua parte. Não fica olhando para o outro, não. Porque se todos começar a olhar para o outro, acaba perdendo a direção. Pense em uma coisa só, de uma forma só. É isso que você quer? Melhoria para a nossa categoria da segurança privada? Então vamos apontar um e apoiar esse um. Acabou. Acabou, acabou. Vamos dar essa oportunidade. Nós nunca tivemos, no sentido assim mais literal mesmo. Né? Já pensou então criar essa forma? E tudo isso vai valorizando, vai melhorando a nossa categoria. Nossa categoria é muito boa. Igual, eu vendo cursos todos os dias. E eu dou curso de graça todos os dias. Eu tenho um serviço social aqui dentro da Vertical Treinamentos incrível, que eu atinjo o Brasil todo. Tem muitos que estão aqui me assistindo que já fez os meus cursos e ganhou, foi grátis. Foi grátis. 0,800. Não teve, foi lá, ganhou certificado, ganhou tudo que tinha de direito e está desenvolvendo a sua vida profissional. Eu tenho aí centenas e centenas de alunos que estão aí hoje na atividade da segurança privada, constituem uma família, pagando seus tributos, não é? Pagando seus boletos, tem seu carrinho, sua casa, tudo devido a Vertical Treinamentos proporcionar para ele essa condição. Eu falo isso porque eu recebo testemunho direto. Inclusive, um dos últimos vídeos que está aqui embaixo, dá uma olhadinha aí. Um dos últimos vídeos está assim, contratação sem experiência. Eu contratei um sem experiência, porque eu era gerente de segurança nessa época, e dei oportunidade para... E veio de fora, veio lá do Piauí, aqui para Goiânia. Eu dei uma oportunidade para ele, que foi o Jairo. Ele vai falar da história. Tem carro, tem moto, construindo família, filhos e tudo mais. Inclusive a esposa dele, ele me falou que ele incentivou ela a ser vigilante. Hoje ele é vigilante, ela é vigilante. Tá lá, meu irmão, de forma digna, graças a Deus por isso. E nós plantamos essa semente. E quantas sementes que a gente vem plantando ao longo da nossa história. A Vertical Treinamentos, ela não chama vertical por acaso. Vertical, para cima. Reino, Senhor, plantio. A nossa vida não é nessa terra, a gente sabe disso. Então aquilo que eu faço, por que a Vertical hoje é uma das maiores empresas hoje no segmento de cursos profissionalizantes na área da segurança privada online do Brasil? Porque nós plantamos na época da pandemia, meu irmão, eu fazia live quase todos os dias, e eu dava 10, 15, 20, 30 cursos grátis, que para mim custa muito dinheiro, meu irmão. Custa muito recurso. Eu tenho toda uma estrutura por trás. Não é só eu que apareço aqui, porque eu que apareço aqui, que sou só eu, não. Eu tenho uma equipe e toda a minha equipe, todos recebem salário, pagam boleto, tem vida, tem família, tem aluguel. É uma estrutura gigante
e graças a Deus por tudo. Amém, amém, amém e amém. Teve uma vez, no WhatsApp lá dessa pandemia, que eu abri uma live, eu me senti um Gustavo Lima. Ao vivo, tinha mais de 1.200 pessoas. 1.200. Nesse dia eu bati o recorde, eu entreguei para todos que participaram, eu entreguei um certificado, um curso, gratuitamente. E tinha uma estrutura e eu estava com a escola fechada. E eu estava, você consegue ouvir aqui? Eu estava em luto. Minha mãe, ela partiu na pandemia. Meus olhos estavam inchados de tanto chorar. Mas eu tinha um compromisso de abençoar pessoas. E glória a Deus por isso. Nunca foi sobre dinheiro. Deus sempre sustentou a minha casa. Sempre sustentou a nossa empresa. Sempre sustentou tudo. Quando eu falo assim, porque às vezes virou um negócio, né? Não, clica no link aqui embaixo. De fato, você vai clicar no link, você vai abrir no nosso site. Lá tem dezenas de cursos. Inclusive agora, 2026, está o maior lançamento, que é a nossa escola, porque nas férias de dezembro, a escola toda fechou. E eu fiquei dentro da escola produzindo conteúdo sozinho, editando, fazendo. Eu fiz um curso que eu tinha um sonho, que era ser um curso de coordenador de segurança, que não tem no mercado. Falei, eu tenho que parar e gravar. Só que a correria é grande, que eu não conseguia gravar. Falei, no dia que toda a escola entrar de férias, recesso de férias, todo ano entra em dezembro, comecinho de janeiro, eu parei, fiquei quase 10 dias para gravar um conteúdo. Tem aulas que são mais de meia hora, porque eu estou falando do coordenador de segurança, com um certificado único no Brasil. Ele vai estar aqui embaixo, aqui nessa descrição. Se não tiver aqui, vai estar o nosso WhatsApp, que você pode me chamar e que eu mando para você. E com preço lá embaixo. É um dos mais baratos que eu tenho. Que eu falei assim, eu vou entregar o maior conteúdo que eu tenho, o melhor curso, o mais atualizado, o exclusivo do mercado, coordenador em segurança privada, nunca feito no Brasil. Eu coloquei toda a minha experiência, porque eu fui coordenador durante 10 anos. Então eu vou falar do dia a dia, do enfrentamento, das normas, da regulamentação, do Estatuto da Segurança Privada, das normativas, das formas práticas. Eu vou ensinar, igual eu estou conversando aqui, eu vou colocar tudo nesse curso. E vou entregar com preço que qualquer pessoa pode comprar. Qualquer pessoa pode comprar. Para que você tenha uma qualificação profissional. Qualquer pessoa pode comprar. Preço de pizza. Ainda vou dar uma condição de dividir em 12 vezes o cartão. Vou colocar essa condição. Quando você clicar aqui embaixo, você vai presenciar isso aí. E vai receber seu certificado imediatamente aí no seu telefone. Você já conhece a Vertical Treinamentos. E é isso que eu quero entregar para você, cada dia mais qualidade. Aqui, isso aqui que eu estou fazendo. Poderia muito bem estar deitado ali na minha cama, com controle, assistindo a Netflix. Mas não, estou aqui para servir você. Para juntos aqui a gente bater esse papo agradável, gostoso, bom, saudável. Inclusive eu peço para que você compartilhe e além de compartilhar, vocês deixem aqui nos comentários qual a cidade que você está me vendo. Se você gosta dos meus conteúdos, deixa aqui, porque o algoritmo ele entende que você está aqui, ó, interagindo, certo? Compartilha. Mesmo que a pessoa não vai assistir, mas compartilha com seus grupos, compartilha com a sua esposa, com o seu filho, manda esse vídeo aqui, ó, porque quando ele clicar já vai dar mais um visto aqui, ó. E o algoritmo ele entende isso, entende tudo isso. E é bom, e fortalece, é uma força. Eu não estava falando que nós éramos desunidos, mas eu prego cada vez mais a união. A união. Eu particularmente fiz amigos e faço todos os dias pessoas assim muito bacanas que eu passo a conhecer no nosso cotidiano. E glória a Deus por tudo, por tudo, por tudo, por tudo e por tudo. E você que ficou aqui no fim, muito obrigado por tudo. Que Deus abençoe a sua vida com muita graça, com muito amor, com muita alegria no seu coração. E que seja a sua casa contemplada com o Espírito Santo todos os dias. E que você viva intensamente para o reino do Senhor. Essa é a minha mensagem, nua e crua. Que Deus te abençoe. E eu posso esperar seu compartilhamento? Posso?
E posso deixar aqui embaixo também a sua cidade? Eu tenho certeza. Quando você escrever na cidade, eu quero também deixar lá meu oi lá para você. Um forte abraço, que Deus te abençoe com muita graça. Fui, dá licença.